Olá, eu sou o Roberto Matheus da Costa, você está no canal Mais Uma Voz e este é o seminário Israel Antiga e Moderna. Já transmitimos muito conteúdo nesse seminário, foram 427 slides já de conteúdo, de vídeos, de textos, de imagens, demonstrando aí a correlação entre a Israel antiga e a moderna. Estamos nos focando mais especificamente no Israel moderno agora, nas questões relacionadas às mudanças que aconteceram, assim como o antigo Israel aceitou mudanças, novos deuses, novos ensinamentos. A moderna Israel também passou por este processo e ainda tem passado. E temos analisado isso nos últimos slides. Se você não assistiu desde o início, eu sugiro que você faça isso. Vou colocar um card aqui em cima para que você assista desde o início se você ainda não assistiu. Mas se você já está acompanhando conosco, vamos continuar aqui após este slide, que foi o último que nós abordamos. O próximo slide, nós vamos aí fazer mais uma comparação entre o antigo Israel. Em Levítico 16, 3 e 16, na Almeida Corrigida Fiel, nós lemos o seguinte: com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Fará assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles, no meio das suas imundícias. Então nós vemos aqui o processo de expiação no santuário típico de Israel. Era um ritual que teve a sua validade durante o tempo em que ele funcionava, porque ele apontava para o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E agora no moderno Israel vamos ver um pouco mais a respeito disso. Quando Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para levar a efeito a obra final da expiação, entregou a seus servos a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo. Tal é a advertência do terceiro anjo, em Apocalipse 14. Seguindo imediatamente a esta proclamação, o profeta viu o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a colheita da terra. História da Redenção, página 379. Então nós temos aqui o que? A expiação que Cristo está fazendo hoje, a obra final da expiação, porque ele iniciou essa obra, na cruz do Calvário, morrendo, pelos pecadores, e ao subir ao céu no santuário celestial, ele está fazendo a expiação final por esses pecados, fazendo a purificação do santuário celestial, no sentido de julgar os pecados do seu povo, passar a limpo, passar em revista o caso de cada um dos filhos do seu povo, E agora, nesse momento, está acontecendo a proclamação da última advertência de Apocalipse 14, versos 6 a 12, E quando essa advertência, a proclamação dessa advertência for concluída em todo o mundo, então ele virá, para colher aí o trigo e juntar o joio aí para ser queimado. Vamos para mais uma comparação aí entre o antigo Israel. Levítico 9, verso 3, na Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: depois falarás aos filhos de Israel, dizendo:
Tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto. No moderno Israel nós temos: ninguém menos santo do que o unigênito do Pai poderia ter oferecido um sacrifício que fosse eficaz para purificar a todos, mesmo os mais pecadores e degradados, os que aceitam o Salvador como sua expiação e se tornam obedientes à lei do céu. Nada menos poderia ter restaurado o homem ao favor de Deus. Mensagens Escolhidas 1, página 309. Então, aqui nós temos um texto importante que mostra que a expiação ela tem o seu papel, mas também a obediência à lei do céu, os 10 mandamentos, ela também tem um fator importantíssimo no processo, da expiação. E aí, nesse texto, nós lemos o seguinte: o grande mestre veio ao nosso mundo não somente para fazer expiação pelo pecado, mas também para ser um mestre tanto por preceito como por exemplo. Veio mostrar ao homem como guardar a lei na humanidade, de modo que ele não tivesse nenhuma desculpa para seguir seu próprio critério imperfeito. Vemos a obediência de Cristo. Sua vida era sem pecado. A obediência durante toda a sua vida é uma censura à humanidade desobediente. A obediência de Cristo não deve ser posta de lado como se fosse completamente diferente da obediência que Ele requer de nós individualmente. Cristo nos mostrou que é possível para toda a humanidade obedecer às leis de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 135. Então, meus amados, esse texto é um texto importantíssimo porque ele mostra claramente para nós que Jesus ele não veio apenas para fazer a expiação pelo pecado ao morrer na cruz do Calvário, mas ele veio para nos ser um exemplo de como obedecer a Deus e a sua lei como seres humanos, porque ele obedeceu como ser humano, E ele veio para provar que isso não é só possível como necessário. Vamos mais uma vez para uma comparação aí entre o antigo Israel e o moderno. Levítico 23, 27, na Almeida Corrigida Fiel, vem falando um pouco mais a respeito da expiação. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, a expiação ela tinha um dia específico, Vamos para o moderno Israel agora. Os dias que as igrejas que professam crer na verdade, que defendem a lei de Deus, observem essa lei e apartem-se de toda a iniquidade. Resistam os membros da igreja individualmente a toda tentação para praticar o mal e condescender com o pecado. Comece a igreja a obra de purificação diante de Deus pela humilhação, o arrependimento, profundo exame de coração, pois nos encontramos no dia antitípico da expiação, hora solene, pejada de resultados eternos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 378. Então, aqui nós vemos o que? A necessidade, a importância de afligir a alma, de realmente fazer um profundo exame de coração e de consciência, de passar por um processo de purificação da vida, de abandono dos pecados, de santificação do caráter, porque estamos no grande dia antitípico da expiação. Cristo ele está fazendo expiação por nós lá no céu. E se nós vivemos de forma leviana, de forma irresponsável,
nossos pecados eles se acumularão no céu. E assim nós não obteremos a remissão deles. Então nós precisamos afligir nossa alma, passar por profundo exame de coração, arrependimento, transformação, né? Para que possamos assim então estarmos aptos para sermos salvos em Cristo Jesus. Vamos agora ler esse texto aí. Para avaliar plenamente o valor da salvação, é preciso compreender o que ela custa. Em consequência das ideias limitadas acerca dos sofrimentos de Cristo, muitos estimam em pouco a grande obra de expiação. O glorioso plano da redenção humana foi produzido mediante o infinito amor de Deus, o Pai. Neste plano divino vê-se a mais maravilhosa manifestação de amor de Deus para com a raça caída. Um amor tal como o que se revela no dom do amado Filho de Deus. Causou pasmo aos santos anjos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Este Salvador era o resplendor da glória de seu Pai e a expressa imagem de sua pessoa. Possuía majestade divina, perfeição e excelência. Era igual a Deus. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1,19. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 6-8. Esse texto está no Testemunhos Seletos, volume 1, página 219. E nele nós vemos realmente, um resumo aí do que custou para Deus, para Cristo, nos redimir, nos salvar. Mas uma comparação aí entre o antigo Israel e o moderno, em Números 3:45, na Almeida Corrigida Fiel, nós vemos o seguinte lá: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porque os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Então nós vemos aqui o ministério levítico para os trabalhos lá no santuário terrestre, Com relação ao moderno Israel, enquanto Jesus ministra no santuário de cima, por intermédio de seu Santo Espírito, está ele operando através de seus mensageiros terrestres. Esses instrumentos realizarão mais do que a página impressa, caso saiam no Espírito e poder de Cristo. Cristo operará por meio de seus ministros escolhidos, enchendo-os do seu Espírito, e dessa forma cumprindo neles a promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Livro Conselho sobre Saúde, página 545. Então, meus amados, hoje quem é o nosso sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus. Ele está ministrando por nós lá no céu, no santuário celestial, mas enquanto ele está lá, como homem, intercedendo por nós diante do Pai, o seu Espírito, a sua divina natureza, a sua influência celestial e divina, permanece conosco aqui na terra, guiando seus filhos, atuando na vida de seus ministros, para que eles realizem o seu trabalho aqui na terra. Esse texto é um texto muito claro, dizendo que não é uma terceira pessoa, mas é o Espírito do próprio Cristo, a sua presença espiritual. O Espírito de Cristo é a sua presença espiritual, é a sua divina influência, atuando em nossa vida, guiando a sua igreja
e cumprindo a promessa, né, que ele fez em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É assim que Cristo está conosco, né, por meio de sua onipresença. Vamos para o próximo texto, que diz assim: o Filho de Deus veio voluntariamente para realizar a obra da expiação. Não havia sobre ele julgo obrigatório, pois era independente acima de toda a lei. Os anjos, como inteligentes mensageiros divinos, achavam-se sob o jugo da obrigação. Nenhum sacrifício pessoal deles poderia expiar a culpa do homem caído. Cristo unicamente poderia expiar a culpa do homem caído. Cristo unicamente estava livre dos reclamos da lei para empreender a redenção da raça pecadora. Tinha ele poder para depor a vida e para retomá-la, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, verso 6. Testemunhos Seletos, volume 1, página 481. Então, meus amados, aqui nós vemos, mais uma vez, a dinâmica da expiação, que Cristo não era obrigado a fazer isso. E isso torna o seu sacrifício realmente autêntico, realmente válido, verdadeiro, porque ele não estava sob o jugo da obrigação, porque ele era um com Deus, ele era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Como diz a palavra. E ele tinha poder para depor a vida e para retomá-la. E por isso, a sua expiação por nós foi toda suficiente, né? Vamos aqui para mais um texto, para mais uma comparação em nosso seminário entre o antigo Israel e o moderno. Em Ezequiel 44:8, na Almeida Corrigida Fiel, nós lemos o seguinte: e não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Então, olha só. Aqui nós vemos uma presunção, uma arrogância de homens que não estavam, né, guardando a aliança de Deus, mas estava a eles mesmos se constituindo homens aí que cuidavam das coisas do santuário. Vamos ver com relação ao moderno Israel o que é dito. Será uma das grandes maldades que virá sobre nosso povo por terem as verdades removidas das Escrituras e interpretadas para substanciar os erros que contradizem a luz e os testemunhos que Deus nos concedeu desde a metade do século passado. Eu declaro no nome do Senhor que a mais perigosa heresia está procurando entrada no meio de nós como povo, e o pastor Ballinger está se despojando de sua própria alma. Manuscript Releases, número 760, página 4, de 1905. Então, meus amados, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui também que no moderno Israel, homens que estavam se constituindo como guardiões aí das coisas de Deus, estavam mudando as mensagens que Deus havia concedido a essa igreja. E aquela específica, né? Dizendo que verdades que Deus concedeu a essa igreja desde a metade do século passado. Ela já estava no século XX, né, em 1905, e da metade do século XIX até o fim do século XIX, né, ou seja, de 1855 mais ou menos até 1905, Deus havia concedido a essa igreja verdades que eram verdades substanciais, que não eram passíveis de mudança, que não eram passíveis de serem modificadas, alteradas por outros ensinamentos. A luz progressiva, ela só funciona
levando-se em consideração a luz que já foi recebida. A luz progressiva, ela não vem contra a luz que Deus já havia dado. Ela só vem para acrescentar além daquilo que Deus não havia dado, mas Deus já havia concedido muita luz a essa igreja, né? E aí nós temos um texto que mostra claramente que esse pastor, o pastor Ballinger, ele estava introduzindo conceitos aí a respeito do santuário que mudavam o que Deus já havia concedido a essa igreja. No próximo vídeo nós vamos ver que ensinamentos eram esses. Se você gostou desse vídeo aí, curta, deixe seu comentário, compartilhe, isso é muito importante para que outras pessoas também tenham conhecimento a respeito disso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!